Gravando. Que bom estarmos mais uma vez no nosso módulo de gravação na quarta-feira com os nossos alunos presenciais. É muito complicado a gente falar com você estando com a outra classe presencial e aí nós não conseguimos dar toda a atenção que você é merecedor. Então, eu estou muito feliz de retomarmos a nossa aula na quarta-feira e podermos então estar transmitindo a você o recado de Deus e esta lição que é tão maravilhosa. Está dizendo: breve Jesus voltará. Esta é a nossa nona lição da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Já estamos na primeira carta, no quinto capítulo, e hoje vamos estudar dos versículos de 1 a 11. E eu espero que você verdadeiramente possa ter convicção de algumas coisas. O objetivo da nossa lição é saber que o dia do Senhor, isto significa a volta do Senhor para nos buscar, os sinais que vão estar precedendo e como você que é cristão vai agir nesses últimos dias e como você que não é cristão, qual a sua expectativa, o que vai acontecer com você, como você vai agir neste dia. Então eu espero que verdadeiramente possamos sair daqui enriquecidos no nosso estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus coloca para nós em Apocalipse, que é o versículo-chave, no capítulo 3, verso 11, o seguinte: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Vamos orar? Ó Pai, na tua infinita misericórdia, queremos te pedir que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua direção, e que possamos entender e exaltar e glorificar o teu santo nome, e dar oportunidade para o teu Espírito trabalhar em nossas vidas. Guarda-nos a cada instante e ajuda-nos a verdadeiramente glorificar e exaltar o nome de Deus. Em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que é importante, a gente está olhando aqui para o texto e ele começa a dizer: venho em breve. Aí você fala assim: peraí, isso já tem mais de 2000 anos que foi dito. Venho em breve, já passou tanto tempo, já morreu tanta gente, e aí Jesus não voltou ainda. É verdade, ele ainda não voltou. Só que nós temos que entender que Deus não está preso a esse tempo. E o tempo de Deus, um dia é igual a 1000 anos nosso. E 1000 anos é igual a um dia. Passado, presente e futuro. E não existe para ele é. Entendeu? E isto que é importante nós termos em nossa mente, este entendimento. Mas também eu gostaria que a gente ficasse com uma pulga atrás da orelha. Uma pulga atrás da orelha é maneira de dizer. Ele diz assim: retenha o que você tem para que ninguém tome sua coroa. Alguém pode roubar a minha coroa? A palavra de Deus trabalha conosco que devemos ajuntar tesouros no céu. Por quê? Quando nós ajuntamos tesouros no céu, tudo vai estar lá. Mas se nós formos enganados pelas pessoas, se nós esfriarmos a nossa fé, se nós sairmos do caminho de Cristo e andarmos pelo mundo em busca de prazeres, se nós desviarmos da fé, com certeza vamos ver a nossa coroa, aquilo que nós estamos ajuntando, nosso tesouro no céu, ele quase que inexistirá. Eu sei que você talvez esteja pensando:
Pastor, se eu estiver no céu, tá tudo bem. Eu acho que você gostaria demais. Você gostaria de ouvir esta frase do próprio Jesus: você foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito. Entra para o gozo do teu Senhor. Quando nós entendermos isso que o Senhor está falando, se nós nos colocarmos diante do Senhor desta maneira, então dia a dia nós vamos viver, preste muita atenção, nós vamos viver o privilégio de servir e de adorar a Cristo e de andar com Deus e ter esta íntima comunhão com o Senhor. Então vamos olhar a nossa lição sobre o dia do Senhor. E isso está narrado em 1 Tessalonicenses, como estamos estudando esta carta, no capítulo 5, versículos de 1 a 3. Por favor, leia para mim. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles como dores a uma mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Será que nós não precisamos entender sobre o tempo? Eu acho que sim. É bem verdade que estudar para tentar descobrir em que tempo Jesus vai voltar, isto é perda de tempo. Certa vez, logo no início do meu ministério, isso significa mais de 40 anos atrás, um pastor que era apaixonado por escatologia. Ele chegou, era meu amigo, chegou para mim e disse: Salovi, quantas horas por dia você estuda Apocalipse? Eu olhei para ele e disse: quantas horas no dia eu estudo Apocalipse? Nenhuma. Você não estuda Apocalipse todos os dias? Não. Nem todo mês, nem todo ano. Em algum momento que eu vou preparar um estudo, eu estudo Apocalipse e ministro o estudo. Mas você, se não estudar Apocalipse, você não vai saber quando Cristo volta. Você já estuda Apocalipse há quantos anos? Há mais de 15 anos. Descobriu a data? Não. Então, eu não vou perder meu tempo. 15 anos estudando todo o tempo. Não vai fazer isso. Porque Deus não mandou eu tentar descobrir a data. Deus pediu que eu fosse servo do Senhor todos os dias, para que ele me encontrasse servindo ao Senhor com diligência, servindo ao Senhor como bom dispenseiro da graça do Senhor. Então, é isso que Deus espera, que a gente esteja trabalhando, caminhando com Deus todos os dias. E se nós trabalharmos, não importa se Cristo vem, a que dia, a que horas, nós estaremos prontos para nos encontrar com Ele. Mas aí ele diz: pois mesmo sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Isto é, ninguém, por mais que estude, ninguém, por mais que medite, vai saber em certo que dia é e hora Cristo vai voltar. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, com dores as mulheres grávidas, de modo que nenhum escaparão. Deus está trabalhando conosco, que está dizendo que na vinda do Senhor, toda pessoa, não importa aonde estiver, todo olho verá, toda língua confessará
e todo joelho se dobrará. Será uma visão em que o mundo inteiro, na mesmo instante, estará vendo ao Senhor. Eu quero te dizer que isso é muito importante nós termos em mente. Por isso, quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos o Senhor trabalhando sobre esse dia, nós devemos entender que esse dia pode vir a qualquer instante, esse dia pode estar para chegar nas próximas semanas, ou nos próximos dias, ou nas próximas horas. O importante é que você esteja pronto. A minha pergunta agora, e eu gostaria que você abrisse o microfone e compartilhasse comigo. Se você soubesse que este é o último dia, você tem 24 horas e Cristo volta, como você gastaria esse último dia? Quero dizer para você que hoje eu e a Emilce estamos completando 42 anos de matrimônio. Namoramos 3 anos e meio antes e depois nos casamos e já estamos vivendo unidos há 42 anos. Então, eu disse para ela que nós iríamos dar esse dia para esse momento, e aí meu pai chegaria em casa às 11 horas. Eu falei, não vai dar para a gente fazer o que tinha planejado. E aí falei com a minha irmã e disse para ela, você pode trazer o pai só às 15 horas? Ela, sem problema, posso. E aí então eu pude sair com a Emilce. Nós caminhamos no shopping, ela gosta muito de passear no shopping, ela gosta mais de comprar. Mas eu levei ela para passear no shopping e depois eu disse para ela que nós iríamos escolher os presentes que ela queria. Depois de olhar todas as lojas que a gente achava que ia ter roupa para ela, não deu certo. E aí eu resolvi perguntar para o senhor Google, onde no shopping Tatuapé tem tamanho 50. E aí, então, o Google mostrou para a gente em que loja que era. Aí perguntei para o guarda, falei assim, por favor, onde fica essa loja? Ele disse, ali. E aí eu disse, a gente não ia nessa loja nunca, não ia passar, porque é uma porta pequena, né? A gente foi nas grandes lojas e não ia passar lá. E aí olhamos na vitrine, olhamos nas coisas, e aí me fez uma pergunta, vocês têm bermuda aqui? Não tinha nenhuma à vista. E aí a moça disse, temos sim. Qual o tamanho? E aí conversou sobre o tamanho e trouxe vários tipos de bermuda. Estava tudo no saco, guardado em algum lugar lá. E aí Emilce gostou, e aí então fechamos o presente dela. E o segundo presente, já que nós estamos celebrando o casamento hoje e daqui 2 dias celebra o aniversário dela. E aí então cheguei para ela e disse, vamos então comprar o segundo. Na loja da frente não tinha nada muito interessante, até que olhamos e tinha uma sandália que ela gostou. Aí entramos na loja e aí ela experimentou uma, experimentou duas e ficou satisfeita, e aí compramos o segundo presente. Aí eu fiquei pensando, se a gente tivesse ido direto lá e se tivesse feito essa pergunta antes, nós teríamos economizado 2 horas. Nós gastamos 2 horas procurando a roupa, e quando nós encontramos a loja do sapato e da roupa, em 30 minutos nós resolvemos os 2 presentes. E aí eu falei assim, interessante que na vida espiritual a gente nunca vai direto. A gente sempre fica fazendo rodeios. E o Senhor está perguntando para mim e para você, se você soubesse que Cristo voltaria no final da noite, o que que você faria? Sem dúvida, eu não iria comprar o presente para Emilce.
Pastor, o senhor não iria comprar? Não. Eu tenho pessoas que eu gostaria de falar de Cristo antes que Cristo voltasse. Eu iria usar esse dia para falar a estas pessoas. A pergunta é: por que que você então não faz isto? Eu tenho feito isto. Eu tenho conversado com as pessoas, eu tenho levado pessoas a Cristo, e isto é motivo de grande alegria na minha maneira de viver quando nasce um novo filho meu na fé. Por quê? Fazendo isso, eu sei que não importa que horas e que dia que o Senhor venha, ele vai viver dessa maneira. Então, lembre-se disto. Não ande pelas falas de pessoas que não têm interesse no seu progresso cristão. Veja o que está escrito em 1 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, ele é paciente para com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem-se ao arrependimento. Então, Deus quer que eu alcance outras pessoas que ainda não foram alcançadas por Cristo, dando esse testemunho. É isso que ele espera que eu faça, é isso que ele espera que você faça. Eu não esqueci que eu fiz uma pergunta. E você, como gastaria se esse fosse o seu último dia? Abre seu microfone e fala pra gente. Eu viveria da mesma forma como vivo hoje, meditando na palavra, testemunhando, trabalhando, uma vida normal. Eu faria o mesmo. E procurando, indo atrás também de pessoas que eu amo, né, avisando do perigo, certo? Aproveitar, como o senhor falou, né? E mãe mesmo falou, isso é importante. Uhum. Muito bem. Então, eu só quero que você entenda é que isso pode acontecer. Mas quando nós abrimos a Bíblia em Filipenses 4, verso 5, seja seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Eu tenho aprendido a conversar com as pessoas, cativando com a conversa que estamos tendo. Isso significa que você tem que ter qualidade. Se você escuta a pessoa, ela vai te dar o direito de você falar. Mas sempre queira escutar a pessoa, sempre queira ouvir suas aflições, sempre queira dar atenção às pessoas para que elas possam ter o entendimento, porque esta sua amabilidade levará você ter a possibilidade de levar a pessoa até Cristo. Mas Deus trabalha conosco no versículo 4 e 5 de 1 Tessalonicenses 5, ele vai dizer que nós precisamos estar vigilantes para que não estejamos esfriando nossa fé ou nos moldando com o mundo. Veja o que ele vai dizer no versículo 4 e 5. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. A primeira coisa é: eu não devo viver como pessoas que estão em trevas. Como é que vivem as pessoas que estão em trevas? Elas vivem cuidando exclusivamente das coisas terrenas, em busca do prazer pelo prazer. Estava conversando agora à tarde e a pessoa estava dizendo para mim como é bom quando chega férias, porque muda toda a nossa rotina, não precisamos
estar preocupado com os horários, não precisamos levantar com a preocupação se estamos perdendo hora ou se não estamos perdendo hora, não precisamos ter o estresse do dia a dia do trabalho, podemos relaxar e aproveitar o dia. O grande problema é que quando a gente quer viver de férias espiritualmente, e tem muita gente vivendo de férias espiritualmente. Ué, como se vive de férias espiritualmente? Estão dando um tempo para Deus. Deus, eu sei que o Senhor é meu Pai, mas deixa eu aproveitar um pouquinho de tudo isso que o Senhor criou. O grande problema é que Deus não proíbe da gente aproveitar. Deus quer que a gente coloque Ele em primeiro lugar. Mas se eu for colocar Deus em primeiro lugar, não sobra tempo para as outras coisas. É lógico que sobra. É lógico que sobra. Uma pessoa chegou e perguntou o que eu estava fazendo da minha vida. E eu estava dizendo, compartilhando todas as coisas que eu tenho feito, os ministérios que tenho exercido. Aí ele disse, sabe, está parecendo que o senhor está trabalhando tanto quanto o senhor trabalhava antes. E o que adiantou a sua aposentadoria? Eu falei, eu me aposentei para não ter que ficar preocupado tanto com recurso financeiro. Parar de trabalhar, isso nunca vai acontecer. Se eu não tiver nada para trabalhar, eu vou inventar o trabalho. Por quê? Quem não trabalha morre. Você não nasceu para ficar sentado num sofá fazendo um exercício horrendo que é clica para um canal, clica para outro canal, clica para outro canal. Esse é o único movimento que você faz quando não está fazendo esse outro movimento. Isso não te traz saúde. Muito pelo contrário, te traz mais peso, te traz mais dores, traz mais fadiga, porque você não se exercita. Aí ele diz, você que é filho da luz, filho do dia, você nem precisa ter medo, porque você sabe o que é andar com o Senhor. E isto é bênção. A gente realmente sabe. A Emilce disse, eu faria o que eu ando fazendo. Eu sei que ela não vai no shopping todo dia, mas ela disse, eu faria as mesmas coisas. O que ela está dizendo que eu faria as mesmas coisas? Assim que ela voltou a ler a Bíblia, ela voltou a ter comunhão com o Senhor e ela voltou a fazer as coisas que ela faz para casa. E isto é importante. Mas no versículo 6 e 7, ele diz, sejam vigilantes e sóbrios. É a outra postura que Deus espera para que no dia do Senhor estejamos aptos e prontos para ter esse relacionamento com Ele. Veja então o que está escrito no versículo 6 e 7. Leia, por favor. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado ao seu devido tempo. 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora detém. Irmã Nedina, abre para mim, por favor, em 1 Tessalonicenses 5. Ai, mesmo, eu estou no 2. Virei a página. Não tem problema. Abre o 5, versículos 6 e 7. Desculpe-me. Sem problema, fica na paz. Vamos lá. Minha vista está muito ruimzinha. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos com os demais, como os demais, mas estejamos atentos. Eu sou muito ruim. O 7 também, minha irmã.
o 7 também, né? Isso. Estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam de noite. É aí. Muito obrigado. Ele está trabalhando conosco dizendo algo muito importante, e esse dormir não é o que nós temos que fazer à noite, não. Esse dormir é viver uma vida de letargia, é viver sonolento o dia todo, é viver apático a todas as ações que você deve exercer durante o dia, é não ter nenhuma paixão ou nenhuma empatia para com as necessidades que Deus está te revelando e te mostrando. O Senhor pergunta certa vez: quem é o teu próximo? E ele cita uma parábola. E o próximo que está perto de você, é ele que precisa ser ajudado. Descubra qual é a sua necessidade e atenda essa necessidade para que você esteja entendendo que você não pode estar sonolento, dormindo, se preocupado só com as suas coisas durante o dia. Durante a noite, vai e descanse. Mas durante o dia, veja isto. Mas ainda ele continua trabalhando conosco em Tito, no capítulo 2, verso 12, diz assim: ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Foi isso que eu estava falando e aplicando para você. O que é: não durmamos como os demais, mas sejamos atentos e sóbrios. Isso significa resistirmos à impiedade e às paixões mundanas e adotar a postura de viver de uma maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Ao entendermos isto, vamos ter toda a capacidade de viver na presença de Deus. Mas também precisamos entender e estar preparados para os conflitos. Veja o que está escrito no versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. A palavra de Deus diz: se nós queremos agir estando preparados, é necessário nos equiparmos. Certa vez o Senhor mandou seus discípulos saírem 2 a 2, e eles foram trazidos pelas pessoas pela mão, dizendo: olha, os seus discípulos não puderam fazer nada não. E então Jesus expulsa o demônio que estava naquela pessoa, liberta ela, e essa pessoa tem um encontro maravilhoso com Cristo. Mas os seus discípulos ficaram preocupados, dizendo: Senhor, por que nós não podemos fazer nada? Por que não conseguimos repreender? E Jesus diz: estes só saem quando você viver uma vida de oração e de jejum. Você precisa estar revestido da palavra de Deus, estar vivendo a intimidade com Deus. No domingo à noite nós falamos sobre Deus guiando sua vida. Deus fala com você, Deus dirige a sua vida e mostra aquilo que você precisa estar fazendo. Mas aí ele diz: vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Se equipe com as ferramentas que Deus te dá para que você possa fazer a obra de Deus. E se você se equipar com as ferramentas que Deus te dá, então verdadeiramente você vai conseguir fazer a obra de Deus. Irmã Emilce, leia ainda Efésios 6:12 para mim. Pois a nossa luta não é contra pessoas,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deus está sendo claro em dizer: para de gastar todo o seu tempo combatendo, gastando a sua energia com as preocupações das coisas desse dia a dia. O que Ele espera que você faça verdadeiramente é se ocupar com aquilo que Ele espera que façamos todos os dias, que é ter intimidade com Deus e falar desse amor às pessoas, levando essas pessoas a terem um encontro com Cristo. Quando nós assumimos esta postura, a nossa luta deixa de ser contra as coisas terrenas, as coisas espirituais aqui da terra, e passam a ser com relação às coisas espirituais do céu. A palavra de Deus diz: se Deus é por você, nada pode ser contra você. Mas você precisa ter Deus em sua vida, você precisa ter esta intimidade com Ele, saber como falar, como viver e assim trabalhar com Ele para que em tudo a graça dele permaneça sobre a sua vida. Mas também precisamos estar prontos. Algo a gente precisa ter em mente. Eu tenho dito muito claramente: a salvação é um ato da parte de Deus. Mas a salvação é um processo da minha parte. Então, eu não estou errado quando eu estou dizendo: eu estou sendo salvo a cada dia. A cada dia eu estou permitindo que o meu eu morra para que Cristo viva através de mim. Isto é estar sendo salvo a cada dia. Não significa que nesse processo que eu estou sendo salvo, isso pode ser interrompido e eu ser lançado do inferno. Não. Uma vez que eu estou na mão do Senhor, eu estou na mão do Senhor. Mas é um processo na minha vida onde eu vou viver esta caminhada em novidade de vida. E isso é muito importante nós termos em mente. Veja agora o versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Que coisa maravilhosa a gente entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Muito pelo contrário, a ira de Deus só não acende contra nós para sermos destruídos, porque a sua misericórdia não tem fim. E esta misericórdia dura para sempre. Então, esta misericórdia age sobre nós. E aí nós passamos a entender para recebermos a salvação por meio de Jesus Cristo. Eu não sou salvo, ninguém é salvo pelos seus méritos. Só há a possibilidade de alcançar a salvação é por Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que nos comprou. E agora somos dele. É isso que nós precisamos entender. Ele morreu por nós para que nós estejamos acordados ou dormindo, permaneçamos unidos a Ele. Isso significa que nós vamos combater o bom combate o tempo todo, todos os dias, para que o nome dele possa ser glorificado. E é isso que Deus espera da minha vida, é isso que Deus espera da sua vida. O que é que Deus
quer que a gente faça com a aula que nós acabamos de participar. A primeira coisa que ele quer que nós façamos é que nós compartilhemos. A segunda é que nós divulguemos. E a terceira é que nós nos estimulemos mutuamente. E é isso que ele vai dizer no versículo 11. Por isto, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Se preocupa mais com o seu irmão. Ore mais por ele. Esteja muito mais solícito a ele. Ajude-o na caminhada dele. Incentive esta caminhada. Revele aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É interessante, hoje estava compartilhando o que Deus fez na minha vida e a pessoa disse, seria tão bom que Deus fizesse. E Deus estava fazendo a mesma coisa. Mas a pessoa não estava enxergando que Deus já estava fazendo a mesma coisa. Ela disse, que testemunho lindo que o senhor acabou de dar. É porque eu enxergo o que Deus está fazendo. Eu enxergo como Ele está agindo na minha vida e através da minha vida. E a gente precisa, com alegria, encorajar as pessoas a viver desta forma e a experimentar a delícia da presença de Deus na nossa caminhada. Por isso, nós que estamos certos que Cristo está voltando e cada dia estamos mais próximos desta vinda, alertemos, encorajemos, motivemos os filhos de Deus a caminhar nesta direção. Amém? Que Deus te abençoe. Quero te convidar, se você está aqui em São Paulo, venha até a nossa igreja. Será um prazer em receber. O nosso endereço está no nosso link e você poderá estar aqui conosco. Nós vamos ter logo agora, após a IBD, um café da manhã. E você está convidado para participar desse café e depois vamos ter o nosso culto. Nosso pastor vai estar de volta e vai estar trazendo o recado de Deus para as nossas vidas. Isto será uma grande bênção. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Faça parte do nosso grupo. Receba as notificações antes e venha conosco crescer na intimidade e na comunhão da palavra de Deus. Você sempre será muito bem-vindo em nosso meio. Vocês, nossos alunos, sejam muito bem-vindos, professores, que Deus abençoe grandemente a todos vocês. E você que vai estar participando dessa aula em qualquer momento, que Deus te abençoe ricamente, que Deus abençoe sua vida e seu lar, mas mais do que isso, compartilhe para que outra pessoa também possa ser abençoada. Fica com Deus. Um excelente domingo ou um excelente dia se você estiver participando dessa aula em qualquer outro momento. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Salovi. Vamos nos preparar para a volta de Jesus. Senhor Jesus, amém. Maranata, obrigada, pastor, valeu. Precioso estudo.